Muito bom dia. Bom dia. Estamos à espera. Pronto. Eu sou Daniel Oliveira, temos A Bárbara Costa, sou a Bárbara. E viemos aqui apresentar o projeto Raio. É com muito gosto que estamos aqui deste lado este ano a apresentar este projeto. No ano passado estávamos deste lado, como todos vós, por isso não deixem de acreditar. E antes de começarmos a apresentação do projeto, eu gostava de pedir uma coisa. Será que toda a gente aqui nesta sala sabe desenhar uma bicicleta? Um objeto tão do nosso cotidiano? Então eu queria pedir a toda a gente que pegasse numa folha que tem na capa e na caneta e que me pudesse fazer um esboço disso e o guardasse para si. É para lá? Enquanto isso, quem é que nós somos? Nós somos dois estudantes de 22 anos, somos ambos feirenses, mas acabamos por nos conhecer quando ingressamos na licenciatura de Design de Produto. Acabamos a licenciatura em 2013 e é nesse mesmo ano que ingressamos no mestrado em Design Integrado. É aqui que se dá o projeto Raio. O projeto Raio integra 19 alunos num projeto de 6 meses e com o intuito de fazer uma bicicleta. Essa bicicleta deveria corresponder a 3 requisitos. Deveria ter madeira, ter 3 rodas e também ser elétrica. Para além disso, todas as disciplinas estavam ligadas à cadeira do projeto, de forma a tornar este projeto ainda mais forte. No início nós já tínhamos uma parceria, que era com a empresa Key Brothers, e também já tínhamos um padrinho, que é o ciclista Rui Sousa. Não esquecendo também que deveríamos ligar as raízes da região, associando a parte produtiva do Minho e também a sua cultura. E agora, será que toda a gente soube desenhar uma bicicleta? Será que se eu fosse ver a bicicleta toda a gente estaria certamente correta e que a bicicleta poderia andar? Será que se parece algo com isto? Pois, muito bem. Isto é uma experiência criada mesmo, uma experiência científica criada pela professora Rebecca Lawson, que fala da ilusão do conhecimento. Ou seja, a bicicleta é um objeto tão do nosso cotidiano que o nosso próprio cérebro engana-nos na forma como ela funciona. Ou seja, prefere ocultar informações e criar um conhecimento em nós mesmos, de que nós a conhecemos, do que propriamente nós conhecermos mesmo. E isto acontece também com coisas do nosso dia-a-dia, como um fecho zíper. Toda a gente deve ter fecho zíper, ou deve ter usado um fecho zíper ainda esta semana. E se eu for perguntar a alguém como é que ele funciona, eu acho que muita gente não vai saber explicar o funcionamento certo daquilo. E foi por isso que nós fizemos isto. Dividimos a bicicleta em categorias. Porquê? É muito mais fácil para nós ter grupos pequenos de pessoas que percebem muito sobre partes diversas da bicicleta do que um grupo geral que tem um conhecimento médio daquilo que é a bicicleta. E dividimos isto em que categorias? Dividimos nos acessórios, na direção, no quadro, na propulsão humana e na propulsão elétrica. Após esta divisão e a divisão de grupos, é possível começar a nossa primeira fase. E começamos a primeira fase, que passa da investigação de todas aquelas partes em que nós tínhamos sido incutidos e de começar a produzir projetos, ou seja, de começar a desenhar. E então... Pronto. E na primeira fase nós temos a fase da investigação. Nesta fase nós deveríamos tentar perceber que bicicletas é que já existem, a forma de funcionamento de uma bicicleta e também todas as componentes que estão ligadas a ela. Desta forma, todos os alunos tinham uma tarefa que deveriam entregar na aula seguinte, de forma a fazer esboços, e esses esboços eram iniciados todas as aulas, com o intuito de, no fim dessa primeira fase, termos várias opções. E é então que começa uma fase muito importante, após esta fase de pesquisa. Começamos a receber objetos dos nossos parceiros, como por exemplo o Selim, para fazer o estudo de medidas, para ver aquilo que podemos criar. Começamos a passar tudo aquilo que tínhamos desenhado para a modelação 3D, para ver se há uma coerência nas partes que estamos a desenhar, se há uma coerência no desenho, se há uma coerência nas formas, e começamos a fazer o levantamento de outras peças para criar a possibilidade de as produzir noutros tipos de materiais. É então, nesta parte, que temos um workshop com um professor do Instituto Politécnico de Viana do Castelo, o professor Luís Mota, que teve como tema de tese o tema das bicicletas. E vem, neste momento, como era uma fase inicial do projeto ainda, vem-nos demonstrar os seus conhecimentos sobre o tema. Começámos então a receber mais materiais.
temos aqui nesta fase a introdução de um quadro que nos foi fornecido por um antigo aluno do curso, que nos permitiu perceber os ângulos da bicicleta, nos permitiu perceber as medidas ergonómicas, nos permitiu começar a fazer um estudo das medidas com as rodas, por aí fora. Pronto. É na segunda fase começamos a parte da maquetagem, mas não esquecemos de toda a parte da investigação. E é na parte da investigação que se dá a distanciação. Ou seja, nós tínhamos estado cerca de um mês a trabalhar cada grupo numa componente. Era necessário uma nova visão sobre as componentes todas. Então, todos os grupos foram trocados de âmbito, ou seja, pessoas do quadro começaram a trabalhar na direção, pessoas da direção começaram a trabalhar nos acessórios e assim sucessivamente, o que forneceu uma nova visão sobre tudo isso. Nesta fase também começamos a fazer encomenda de peças que eram necessárias para o bom funcionamento e que nós não as poderíamos produzir. Começamos também a ter uma certa noção de localização e de espaço que iriam ocupar de certas componentes, como por exemplo as baterias e o motor. E também começamos a fazer estudos com peças que já nos tinham sido fornecidas, como por exemplo os 2 quadros. Temos então agora aqui o estudo das formas. Começamos então com um quadro novo que nos tinha sido fornecido a montar as peças que até então já tínhamos recoletado. Temos, por exemplo, as coroas, temos as ponteiras da forqueta, temos a pedaleira, que já tinham sido materiais, e tínhamos um estudo de selim. E aqui é que entra a parte de um dos nossos parceiros, que foi um dos parceiros maioritários, que é o Terra Cycles Exposente. Temos aqui também, então, o estudo das medidas ergonómicas. Com tudo aquilo que já tínhamos adquirido até ao momento, criámos uma espécie de modelo, de um stand de uma bicicleta, onde podíamos testar as peças que já tínhamos, testar as medidas que estávamos a estudar e perceber até que ponto é que a postura da pessoa na bicicleta seria correta ou seria incorreta. Também, em paralelo, e numa das disciplinas que faz parte do mestrado, continuamos a fazer testes de forças. Ou seja, o professor Manuel Ribeiro, que aqui se encontra, foi connosco aos laboratórios da escola e começamos a fazer os testes de forças de flexão, os testes de tração e de compressão nas madeiras para perceber a possibilidade de criar outro tipo de peças que até então não tinham sido criadas em madeira naquele tipo de materiais. Pronto, começamos a terceira fase. A terceira fase é a última e é aqui que nós vamos concluir a execução do protótipo. Nós começamos a primeira fase com a união de todas as maquetes até ali produzidas para ver se elas encaixavam bem. Temos aqui novamente os estudos de forma. Aqui já estamos numa fase mais avançada, já começávamos a reunir os materiais, como por exemplo a cortiça da corticeira Amorim e os aros da Rodi, e podíamos começar a perceber as formas e a realizar projetos. Aqui já começávamos a pôr as mãos às obras e a trabalhar com os materiais. Temos aqui também como outro exemplo o kit traseiro, que não pode ser produzido cá em Portugal porque o preço unitário ficava muito caro de produzir um kit daqueles, ou seja, tivemos que mandar vir de fora. E temos as peças que foram desenhadas por nós e mandadas produzir fora, e novamente o motor que já tinha chegado na altura. E temos a introdução dos parceiros, os irmãos Jacome, de Viana do Castelo, e a Ruedas Elétricas, que é uma empresa espanhola. Depois de já termos estas peças, é hora de começar a produzir tudo o que era necessário. Começamos pelo quadro. Como devem saber, o quadro é uma peça bastante importante no funcionamento de uma bicicleta. Porquê? Porque, para além de ser a peça que vai unir todos os restantes componentes, também é uma peça que é exercida sobre ela uma força enorme. Por isso, quando encontramos a forma exata que respondesse a esses requisitos, foi a altura de começarmos a fazer um levantamento de medidas e de seguida passamos para a modelação 3D. A modelação 3D permitiu-nos utilizar recursos da escola, como por exemplo a CNC, onde foi produzido o quadro, mas nós não tínhamos todas as possibilidades de produzir na escola. Desta forma, juntou-se a nós uma associação, que é a APPCDM, onde nos permitiram fazer algumas funções que não conseguiríamos fazer na escola.
foi, como vimos anteriormente, com os testes que produzimos numa outra aula, que foi possível perceber que era possível a produção de outras peças que até então não eram normais de produzir nesse tipo de materiais. Como, por exemplo, a forqueta, o guiador e o guarda-lamas. Foram todos eles produzidos por um processo de laminação, sendo que o guiador foi produzido num molde curvo e foram produzidos todos com madeiras duras, sendo estas mogno, secupira, faia e pinho. Foram depois tratadas no nosso parceiro inicial, que seria os K-Brothers, que estão neste momento a tentar se iniciar neste tipo de mercado. Da mesma forma, nasce o selim. O selim era uma coisa que inicialmente para nós não iria ser produzido neste tipo de materiais, mas quando começámos a receber os materiais e a perceber as propriedades de cada tipo de material, começámos a perceber que seria possível a criação de um selim em cortiça, que era uma coisa que nunca teria sido feita. Começámos então a estudar as formas, como vimos antes, fizemos maquetagem, fizemos as primeiras experiências com colas, a perceber o funcionamento da cola com a cortiça e produzimos então o selim em cortiça. Pronto. E depois destas peças produzidas conseguimos fazer a primeira maquete funcional. É neste dia que nós conseguimos fazer a primeira maquete funcional e conseguimos perceber que funcionava. Foi um grande passo. E pronto, é com esta primeira maquete funcional que nós nos dirigimos a um dos nossos parceiros em Esposende para colocar peças que seriam necessários medir cabos por aí fora e seria muito mais fácil fazê-lo no local do que fazê-lo nas nossas instalações. É também aqui que nós percebemos quando temos um objeto pronto e começamos a olhar e ele sai do papel e percebemos que tem problemas e que nós começamos a resolver esses problemas, mas que são resolvidos com sucesso e que ainda fortalecem o processo. Quando nós percebemos que tudo estava a funcionar bem, tivemos que passar à fase seguinte, ou seja, pôr todas as peças como últimas. Aqui fizemos o último quadro, o quadro do protótipo final. Fizemos exatamente da mesma forma que a maquete funcional, ou seja, pela parte da modelação e de seguida pela parte da CNC. A única diferença aqui é que a madeira já era adequada às forças que iriam ser exercidas e também já levou acabamento. Para além do quadro, depois do quadro feito, já nos deu a possibilidade de fazer outras peças, como por exemplo as peças em cortiça. Peço desculpa. As peças em cortiça surgiram com o patrocínio da Corticeira Amorim. E estas aqui acabaram por servir para proteger todas as peças que estavam dentro do quadro e também reforçar o mesmo. Na parte dos acessórios, acrescentamos também uma mala constituída por duas peças, que foi produzida por um artesão local, de Viana, de Ponte de Lima, um bocado também para ir buscar a tradição das raízes culturais, e a mala tem duas funções. Tem a mais pequena, que trabalha como uma mala de ferramentas, e tem a maior, que trabalha como uma pocheta movível, que permite às senhoras andar com algum tipo de mercadoria e guardá-lo quando andam com a bicicleta. O cesto surgiu com a inspiração dos cestos normais de fruta. E porquê? Quando nós andamos de bicicleta, há necessidade de termos um local para colocar as coisas. Então, juntamente com a empresa da APPCDM e com o artesão de Ponte Lima, que trabalha o couro, conseguimos fazer o cesto. E como vimos anteriormente, também foi possível utilizar outros recursos presentes na escola e foi com a 3D Printer que nós pegamos e produzimos os apoios do guarda-lamas e as peças que cobrem as porcas para dar um aspecto mais profissional, um aspecto melhor, mais estético à bicicleta. E aqui dá-se a montagem final. Quando todas as peças... Aqui foi uma fase de bastante stress, porque foi a parte em que nós tínhamos que perceber que tudo dava certo. E foi o dia em que nós conseguimos perceber isso. E assim nasce a Vicla. E agora, Vicla. Toda a gente agora... Vicla porquê? O W vem de wood, madeira em inglês, e o Icla vem do calão urbano bicla de bicicleta. Ou seja, era uma forma de aliar a raiz da bicicleta, que era a madeira, a um estilo mais urbano e mais coerente com aquilo que é os dias de hoje. E assim nasceu a Vicla.
É agora nesta parte que temos que agradecer a todos os nossos parceiros e como vimos no início, começamos com bastantes premissas e acabamos com um conjunto enorme de pessoas que nos apoiaram e com uma bicicleta pronta, funcional, um protótipo extremamente funcional e que nos tem orgulhado muito. Passamos para a quarta fase. A quarta fase não estava explícita nas fases de avaliação, mas depois da bicicleta concluída percebemos que era uma fase importante. Esta fase foi a fase da divulgação, da comunicação e da interação das pessoas. É aqui que passamos à parte de sessões fotográficas e da imprensa se envolver connosco. E aqui começam as apresentações na imprensa. Temos como, por exemplo, um jornal da Terra, o Terras da Feira, que fez uma publicação por causa do Celino Cortiço e da Corticeira Amorim. Temos publicações no Público, temos publicações no Observador. Inicialmente começamos com publicações nos jornais da região do Minho, como por exemplo a Aurora do Lima. Já esteve presente numa entrevista para a TVI e tem alargado os seus horizontes. E é aqui que nós ficamos bastante orgulhosos, porque a Domus, não sei se conhecem, mas é uma revista italiana conceituada na área da arquitetura e do design. E há cerca de um mês, por nosso espanto, foi publicada uma notícia sobre o raio. E ainda mais orgulhosos ficamos quando, nesta semana, a Domus insere o raio entre as 10 melhores bicicletas. Pronto. E aqui temos este slide com as pessoas. Porquê? Nós só depois da bicicleta concluída conseguimos perceber o que isto significou para as pessoas. A interação que elas tiveram e até mesmo nós conseguimos perceber que havia pessoas que não sabiam andar de bicicleta e nesta conseguem. Pessoas com problemas motores que nesta bicicleta conseguem. Começamos a perceber o impacto que esta bicicleta teve na vida das pessoas. E por isso é que nós achamos que mais do que uma bicicleta nós conseguimos criar as emoções. E aqui está a nossa bicicleta. Ai, engatou. Obrigado.